por exemplo, eu penso muitas vezes, quando eu faço algo que eu acho que é um pecado, uma coisa assim, eu fico pensando, será que eu estou com medo do julgamento divino ou estou com medo do que as pessoas vão dizer de mim? Né? Isso é uma coisa terrível. A maior parte das pessoas não tem nenhum temor a Deus, elas têm temor da opinião dos outros. Só isso. E aí você vai se afastar mais ainda de Deus. Né? Deus não é um fofoqueiro malicioso. Ele não vai interpretar você mal. Né? Nunca, nunca, nunca ele vai fazer isso. Ele não vai te olhar com olhos do demônio. Né? Então, você vai ser julgado por Deus, você vai ser julgado por alguém que te ama, te compreende, tá certo? Que sabe mais sobre você do que você mesmo e que nunca vai te olhar torto. Então, a gente não precisa ficar com esse temor, você tá entendendo? Esse é o temor errado, esse é o temor do mundo. Eu acho que assim, a maior causa de perdição e de erro nesses meios religiosos é confundir o temor a Deus com o temor do mundo. O temor do mundo é o temor da sua comunidade religiosa, o temor do que o padre vai dizer, né? O temor do que seus amigos vão dizer. É esse o problema. Agora, isso aí, a melhor cura para isso é o seguinte: é falarem bastante mal de você. Eu já estou tão tarimbado nisso, já falaram tudo que tinha para falar a meu respeito, as coisas mais tapafúrdias já inventaram. Então agora não ligo mais. Entendeu? Então, agora, se nunca ninguém falou, você sim foi criado numa família que papai e mamãe gostavam de você, as tias te davam presente, né? As priminhas brincavam com você brincava de médico com elas, era tudo uma maravilha, tá? Daí, as primeiras porradas da vida vão te deixar muito com medo, mas, como dizia o grande filósofo Nelson Ned, tudo passa, tudo passará. Né? Não se preocupe com isso. O negócio é, olha, conselho do Padre Pio, reze e não se preocupe. E quando começar com a preocupação, então se o conselho fica do franco, você está preocupado? Peraí, então agora vamos sentar e vamos nos preocupar realmente com isso, vamos pensar seriamente no caso. Às vezes basta você fazer isso, a preocupação vai embora. Por quê? Porque era apenas aquela voz do capeta que fica lá botando ideia na sua cabeça. Né? Quer dizer, existe, vamos dizer, tudo automatismo mental, né? Todas as vozes do sangue, né? Ficam falando bobagem, instilando medos, etc. Isso aí a gente tem que deixar passar, porque você nunca vai se livrar disso. Né? Isso aí, vamos dizer, são as paixões da alma, né? Elas nunca vão embora. Outra coisa também que é importante, você vê, uma outra causa que eu acho disso aí, eu estou dizendo que é tudo opinião pessoal apenas, hein? Não é, isso aqui não é magistério da igreja, nada, isso aqui é magistério do Olavo, e olhe lá. Hein? As pessoas que querem corrigir a sua conduta antes de ter corrigido o seu coração. O que Jesus Cristo ensina? Quer dizer, você tem que deixar o joio e o trigo crescerem, depois de crescido você corta. Agora, se você já começa a querer, né? Isso é o que diz Jesus Cristo. O joio e o trigo tem que crescer junto. Agora, tem outras pessoas assim, que ensinam, assim, é de pequenino que se torce o pepino. Né? Assim, eu digo, mas eu não sou um pepino. Né? Então, quando você é criança, por exemplo, eu sou muito contra você interferir muito na vida de criança, querer corrigir muito criança. Né? Você tem que deixar a criança crescer, pô. Né? Você vai crescer ali junto o bom e o mal, e no devido tempo você entrará com as instruções. Né? Mas provavelmente em todos nós as pessoas interferiram muito. Eu tive muita sorte, porque quando eu era criança eu estava tão doente que ninguém me dava ordem nenhuma, ninguém me dava bronca de coisa nenhuma. Pensava, o cara vai morrer mesmo, deixa ele aí. Né? Então me deixaram um pouco em paz. Né? Mas eu às vezes ficava horrorizado de ver as mães dos meus coleguinhas que gritavam o dia inteiro com eles, né? Davam chinelada torta à direita. Não que às vezes não merecesse, às vezes merece, né? E eu acho que o sujeito começa a merecer apanhar a partir da adolescência, justamente quando os pais param de bater. Pô, né? Uma coisa terrível, né? Não tem nenhum garoto de 5 anos que mereça apanhar como um adolescente merece. Isso é a coisa mais óbvia. Né? Mas, pelo menos no Brasil faz o contrário. Bate bastante quando é pequenininho, quando o cara vira um safado mesmo, daí não bate mais. Né? E, então, corrigir a conduta. Para que você quer corrigir a conduta? Para você não dar má impressão, as pessoas não te julgarem mal.
Mas Deus não julga você pela sua conduta. Deus sonda os rins e os corações. Então, o que você tem que tentar, assim, primeiro, tentar ter uma alma centralizada. Não é bonita ainda, né? É assim, uma coisa que eu nunca esqueço. Por que Deus mandou Jesus para o Império Romano e não para outro lugar? O Império Romano tinha alcançado uma espécie de perfeição natural. Moralmente, o Império Romano não era bonito, mas ele era organizado. Tá certo? Tinha um centro. Então, é isso que nós temos que fazer. Primeiro, obter um centro. Então, é pura perfeição humana no sentido natural da coisa, que não é moralmente bonito. Se você estudar, por exemplo, a biografia de Goethe, né? Primeira biografia que eu estudei na minha vida, né? Eu lembro que eu tinha um professor de português, eles estavam tudo mandando a gente ler Joaquim Manuel de Macedo. Eu li 10 páginas daquilo e falou: não vou ler mais essa porcaria. Eu lá estou interessado, a moreninha vai dar para não sei o quê. Isso é bobagem, né? E eu estava lendo Os Sofrimentos de Werther, do Goethe, que é um negócio assim do outro mundo, uma coisa seríssima, de arrancar lágrimas das pedras. E eu falei, professor, não vou ler essa porcaria, não. Ela, o que você quer ler? Eu estou lendo isso aqui. Ela olhou e no dia seguinte me trouxe a biografia do Goethe pelo Emil Ludwig, né? E eu li aquilo e fiquei impressionadíssimo. Então, a personalidade do Goethe era centrada, uma personalidade esteticamente bonita. Porque era assim, muita autoconsciência, muita seriedade nas coisas, né? Mas moralmente não era bonito. Ele continuou um cara assim, muitos vícios até o fim da vida, né? E, sobretudo, tem um certo arremedo de cristianismo dele que não fica muito, muito bonito. Mas, considerado do ponto de vista puramente natural, é uma bela personalidade. É isso que você tem que ser primeiro, sabendo que é aí que vai começar, né? Aí que você vai poder ouvir a voz do Espírito Santo, aí que você vai se corrigir. Então, Deus tem muita paciência com você. Ele tem comigo, por que não vai ter com você? Tem comigo que tem com 65 anos, por que não vai ter com você que está com 20, 30? Né? Então, buscar essa perfeição no sentido quase que, no sentido do zonde mesmo, do homo pontifex, né? Estar no centro e saber tudo a seu respeito. Né? Um dos dias de maior satisfação na minha vida foi aos 43 anos, eu estava fazendo a barba, olhando no espelho, de repente eu me toquei e falei, opa, eu já sei tudo sobre mim. Eu não consigo me enganar mais. Né? Então significa o seguinte, eu não sou mais problema para mim. Então agora eu posso começar a pensar em alguma coisa. Foi justamente aí que eu comecei a escrever as coisas de filosofia. Porque até lá eu era um problema para mim. Chega um dia que você não é mais, porque já sabe. Então, é um problema de autoconhecimento. Saber quais são as suas verdadeiras motivações. Né? Quando eu era jovem, havia muitos analistas, psicanalistas bons na praça. E hoje em dia eu não recomendo que ninguém faça nada, porque chega lá, os caras já querem meter ideia na sua cabeça. Né? A profissão de psicoterapeuta entrar numa crise mundial, não é só no Brasil, não. Mas você pode, por exemplo, eu recomendo muito os livros da Karen Horney, né? Sobre a personalidade neurótica do nosso tempo, autoanálise, etc, etc. Para você aprender a ver como nós nos enganamos, mentimos para nós o tempo todo. Tá certo? Então, aprender a desmantelar essas racionalizações que a gente faz e poder dizer realmente qual é a emoção que você tem. Porque se você não sabe o nome verdadeiro da sua emoção, você encobre com outras coisas, então começa já o processo neurótico, a mentira esquecida na qual você ainda acredita. Então, vamos dizer, a sanidade, a centralidade, essa é a coisa básica do ser humano. Por exemplo, você vai fazer uma confissão, eu digo, meu Deus do céu, mas se você está totalmente enganado a seu respeito, você vai lá e vai mentir para Deus. É que nem as confissões de Jean-Jacques Rousseau. Ele conta coisas horríveis que ele nunca fez. Ele conta os pecados que ele não cometeu. Então o que vale aquilo? É um sincerismo histérico, não é a verdade. Né? Então, tem pessoas que elas estão, às vezes, dispostas, vamos dizer, como diz, a fazer um show diante de você, mostrar como elas são ruins, como elas são horríveis, cospem nelas mesmo, mas não contam a coisa séria que fizeram. Né? Então, eu estou aí discutindo com o Júlio Lemos, se eu posso falar, porque é uma coisa pública, não é pessoal. O cara mente o negócio contra mim e depois disfarça. E depois ele pede desculpa, mas diz que não fez. Eu digo, mas o que está se passando? Por que você não fala logo? Agora, inventei um treco. Quando você foi, tentei varrer embaixo do tapete, foi muito feio, desculpa a vergonha que passei e acabou. É simples.
Agora, começa a se enrolar muito, né? Então você está fugindo de você, você está agindo perante você como um rato na toca. Isso aí é incompatível com a busca da verdade. Então, vamos dizer, a técnica lógica é importante, sim, mas a técnica da percepção real é muito mais importante. Ainda que você, na sua percepção real, você não consiga perceber nada que você consiga exprimir, ou muito menos escrever. Você vê, Sócrates não escreveu um livro, Jesus Cristo não escreveu um livro. Né? Então, faça esse voto para Deus mesmo. Diz, olha, eu quero saber a verdade, ainda que eu não consiga dizê-la para ninguém e ainda que ninguém vai acreditar em mim. Faz esse negócio com Deus. Fala, olha, meu público é você. Eu quero saber a verdade para eu poder ser sincero com você. Né? Que é só isso que interessa. A verdadeira confissão que é feita no coração e da qual vai depender a sua vida eterna. É só isso que interessa na vida. Né?